Olha só, no vídeo de hoje você vai conhecer 5 erros comuns nas funções e fórmulas do Excel e o mais legal é que você vai aprender como resolvê-los. Então fica aí que depois da vinheta eu vou te mostrar e você vai ficar impressionado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com vocês é Clédio Nascimento, aqui do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br, duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. E hoje nós vamos tratar de erros comuns que provavelmente, pelo menos um deles, você já enfrentou aí na sua vivência com o Excel e você vai ver como que é simples de resolver. Existem várias situações que a gente pode obter esse tipo de erro e você vai ver exatamente como fazer isso. Existem outros erros, nós temos um vídeo aqui no canal, se você pesquisar, você vai ver vários erros que podem ocorrer e como corrigir. Então vamos lá, o primeiro erro é o seguinte, eu tenho aqui o nome do funcionário, e aí você observa que o salário está aqui também. Você já vai entender por que isso. Aqui está o salário separado e eu quero saber o total que eu pago de salário na empresa. Então muito bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma soma, vou abrir aqui ó, igual soma, vou selecionar tudo isso aqui, fechar o parênteses e pressionar Enter. Só que para minha surpresa, o resultado foi zero. Estranho, né? Você vê todos os valores aqui e aqui foi zero. Se você já sabe o que está acontecendo, deixa aqui nos comentários que eu quero ver se você está ligado mesmo. Olha só, o que acontece? Como você vê, eu extraí do sistema uma lista com o nome dos funcionários, bem como seus respectivos salários, só que como vieram juntos, eu precisei separar e eu utilizei a função direita. Por quê? A função direita ela extrai para mim uma quantidade de caracteres à direita de uma célula. E aí, como você pode ver, os salários possuem 4 dígitos, ele retornou exatamente os salários. Só que quando eu fui somar, ele não somou. Por que que isso ocorreu? Isso ocorreu pelo simples fato de que a função direita ela é uma função de texto. Ou seja, o resultado que ela retorna é um texto. Tanto é que eu seleciono isso aqui e, se você observar, ele está como contábil. Se está como contábil, ele deveria estar com R e com cifrão, e não está. Por quê? Porque por mais que nós vejamos aqui um número, para o Excel isso é um texto, e é por isso que ele não está conseguindo somar isso aqui. Então você tem algumas maneiras para resolver isso. Você poderia usar o preenchimento relâmpago para extrair esses valores, mas eu vou utilizar o seguinte, a função valor. A função valor ela vai fazer uma conversão desse texto em um valor numérico. E agora, observe que quando eu pressiono Enter, automaticamente ele já coloca aqui a formatação de contábil. Só preciso arrastar isso aqui até embaixo e agora eu consigo somar. Então um erro que muita gente encontra é isso. Tenta somar valores que estão como texto utilizando a função soma. Você até consegue, se você, por exemplo, tiver como texto, você até consegue fazer dessa maneira aqui, ó. A maneira mais manual. Você consegue, eu vou fazer por aqui, ele soma, tudo bem? Só que, claro, se você tem muitos valores, não fica viável você fazer isso manualmente. Então é isso, o primeiro erro que você deve corrigir é transformar texto em número para que você possa fazer os cálculos aqui no Excel. Seguindo, vamos para o segundo erro que é muito comum de acontecer nas nossas planilhas. O segundo erro ele é muito comum e nós fizemos um vídeo recentemente sobre isso. Eu vou utilizar as funções de referência, no caso eu vou utilizar a função PROC-V para buscar o salário. PROC-V, aí eu vou procurar informações sobre o Roberto Carlos. Onde que estão as informações? Aqui nessa base de dados. A informação que eu quero está na segunda coluna, que é o salário, e o zero. Só que quando eu fechar o parênteses e pressionar a tecla Enter, nós vamos ter mais um erro, que é ND. Esse erro ND significa basicamente que o Excel, ou melhor, o PROC-V, não encontrou esse nome Roberto Carlos aqui. E de fato não tem. Se eu colocar, por exemplo, o nome do Theo Souza, automaticamente ele vai trazer o salário do Theo Souza. Se eu colocar da Isadora Alves, automaticamente ele vai trazer o salário dela. Mas se eu colocar, sei lá, Pedro Magalhães, que não possui aqui na nossa base de dados, ele vai trazer esse erro. Como que você pode corrigir esse erro? Você pode utilizar a função se erro, que é o que muita gente está pensando, mas eu vou dar uma outra solução que eu prefiro. Eu vou clicar aqui nessa célula, vou clicar aqui na guia de dados, aqui eu vou clicar em validação de dados, aqui eu vou escolher a opção de lista, vou clicar aqui na fonte e vou selecionar os funcionários. Vou dar Enter e OK. Assim, eu só consigo selecionar as pessoas que estão autorizadas aqui, que são funcionários. Eu não consigo colocar, por exemplo, o Roberto Carlos. Não consigo. Ou seja, assim eu já consigo evitar aquele erro chatinho que é o ND. Você pode usar a função se erro, se você quiser, show de bola, dá certo. Mas eu também gosto de utilizar a lista suspensa, a validação de dados. Antes de continuarmos, se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito, toque no sininho de notificações. Assim você será notificado sempre que lançarmos aulas novas aqui no canal.
Não deixe também de curtir essa aula, de comentar o conteúdo e de compartilhar. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Então já vimos aí dois erros que são muito comuns de acontecerem no Excel. Eu acho que esse segundo aqui, principalmente, muito mais do que o primeiro. Mas continuando, vamos para o terceiro erro. O terceiro erro é o seguinte, é com relação à soma quando você possui valores filtrados. Olha só, eu vou somar aqui, igual soma, e eu vou selecionar todas as informações. Observe, o nosso resultado foi R$ 4.325.529. Tudo bem, só que eu quero somar só as informações de São Paulo. E eu não quero utilizar o soma-se que eu poderia utilizar aqui nesse caso. Mas eu vou selecionar aqui São Paulo e eu vou fazer essa soma, igual soma. E olha só, vou selecionar só São Paulo. Como você pode ver, não tem outra cidade aqui selecionada. Só que quando eu pressiono Enter, para minha surpresa, o resultado foi exatamente o mesmo. Nesse caso, o que acontece? O Excel ele continua somando, mesmo que você tenha linhas filtradas. Se você não quer usar a função soma-se por algum motivo, você pode usar a função subtotal. A função subtotal ela possui as possibilidades de você fazer média, contar valores, buscar o valor máximo, multiplicar, enfim, buscar o desvio padrão e fazer soma. Só que tem uma característica muito importante. Se você utilizar a opção 9, que é de soma, ele vai somar, assim como nós fizemos com a função soma. Só que aqui embaixo nós temos a possibilidade de usar a opção 109. A opção 109, o que é que ela faz? Ela soma também, só que ela não soma os valores filtrados. Na verdade, esses que tem o prefixo 10 aqui, eles trabalham com valores, só com os valores que estão expostos, né, que estão visíveis. Eles ignoram os valores filtrados. As opções aqui primárias, né, de 1 até o 11, ela vai levar em conta os valores que estão ocultos. Nesse caso, o que acontece? Eu vou usar aqui a opção 109 e basicamente eu vou dar um ponto e vírgula e a referência são os valores. E olha só, vou fechar isso aqui, deixa eu voltar aqui para a gente poder ver a função. E olha só, quando eu pressionar Enter, ele traz aqui o valor de São Paulo, que é 1.988.157. Então assim, é um erro muito comum de acontecer quando você filtra valores e você quer fazer uma soma, fazer algum cálculo, e na verdade ele faz com todos os valores. A função subtotal, ela é uma mão na roda, porque além da soma que nós fizemos, ela faz a média, busca o valor máximo, o valor mínimo, entre outras opções. Mas você tem outras possibilidades também, como a soma-se, e se você souber outra, deixa aqui nos comentários. Indo para o nosso quarto erro, é o seguinte, a falta de parênteses, ou melhor, a falta de ler a mensagem que o Excel nos dá. Isso acarreta em bastante erros. Só que vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar a função SIR porque eu vou selecionar somente quem é da cidade de Cuiabá e que possui nível 5, ok? Então, para que você seja selecionado, você vai ter que atingir esses dois critérios. Eu vou utilizar as funções SI e também vou utilizar a função E. As duas funções para que eu possa obter esse resultado. Só que o seguinte, esse erro ele ocorre basicamente com qualquer tipo de função. Eu vou mostrar com essas aqui que eu escolhi. Aumentei aqui para gente, igual C, E. Qual que é a primeira sintaxe que eu vou analisar? Essa aqui. Se isso aqui for igual a Cuiabá e se isso aqui for igual a 5. Se atingir essas duas condições, eu quero selecionar. Nesse caso, eu vou dar um ponto e vírgula e dizer o seguinte, se atingir as duas condições, selecionado. Caso contrário, vai aparecer a palavra não. Olha só, vou fechar esse parênteses aqui e vou pressionar Enter. E o erro mais comum de acontecer quando você está desenvolvendo funções e fórmulas, principalmente quando são fórmulas grandes, que não é nem o caso essa aqui é pequena, mas quando você está criando fórmulas enormes, olha o que acontece. Eu vou dar Enter e ele diz isso aqui para mim. Faltam parênteses de abertura ou de fechamento na fórmula. O que acontece? Muita gente dá OK, fica aqui, dá Enter de novo e continua o erro. Um dos grandes erros de quem utiliza Excel, na verdade de quem utiliza computador, é de não ler essas mensagens. Aqui diz o seguinte pra gente, faltam parênteses de abertura ou de fechamento na fórmula. Então se eu ler isso aqui, eu já vou procurar saber onde que está esse parênteses, porque eu já sei que o erro é de parênteses. Só que muita gente não lê, simplesmente dá OK, tenta mexer aqui, procura, vai aqui, vai ali, fica perdendo tempo porque não leu. Então se você dá um OK aqui, você procurar, você vai ver que a função E eu abri, mas eu não fechei ela aonde deveria fechar, que seria aqui. Então se eu fechar isso aqui, observe que agora eu posso pressionar Enter e pronto, ele vai trazer o resultado para mim sem nenhum erro. Então um erro muito comum de acontecer é de os usuários não lerem as mensagens de alerta do Excel. Indo para o nosso quinto e último erro muito comum de acontecer no Excel, é agora com tabela dinâmica. Só que antes de irmos para lá, eu quero que você pare o vídeo, clique no link da descrição,
Nesse link você vai ser direcionado para a nossa página de cursos, onde você vai ter cursos de Excel, do básico ao avançado, Power BI, completinho também, PowerPoint, Google Sheets e o Word. Tudo isso com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte a todas as suas dúvidas e certificação ninja do Excel. Então se você quer realmente dar um upgrade na sua carreira, clique no link agora e faça já a sua matrícula. Vai ser show de bola ter você no nosso time de alunos. Então vamos lá. Seguinte, eu vou criar uma tabela dinâmica, já formatei aqui como tabela e tudo mais. Vou aqui, ó, inserir tabela dinâmica e que eu vou dar OK. Olha só, eu quero trazer os funcionários aqui para a linha e o total de vendas deles. Eu gosto sempre de selecionar isso aqui e de colocar como contábil, eu gosto mesmo. E vou criar uma segmentação de dados, onde eu vou analisar pela cidade. Então tudo bem, até aqui tudo certo. Se eu selecionar a cidade de Cuiabá, ele filtra as informações para mim, olha, todas as informações. Observe que Goiânia, eu tenho simplesmente um valor que é do período do nascimento. Só que se por algum motivo eu vier aqui na minha base e Goiânia está aqui em cima, eu vou substituir Goiânia, vou colocar São Paulo, por exemplo. Agora eu não tenho mais Goiânia na minha base de dados. Se eu atualizar isso aqui, olha o que acontece. Ele traz para a gente Goiânia, só que meio que transparente, né, com uma transparência aqui. Isso porque ela não existe mais na nossa base de dados. Isso é uma coisa muito chata, porque se não tem mais, o legal seria que não aparecesse. E é algo que, pela minha experiência, muita gente acaba deixando, mas não gostando disso aqui. Então é um erro muito comum de acontecer. Como que a gente faz para tirar, nesse caso, um elemento que não existe mais na nossa base de dados? Você faz o seguinte, você clica com o botão direito aqui, você vem em configurações de segmentação de dados. Aqui nesse local você simplesmente vai marcar ocultar itens sem dados. Então se tem um item sem dados, ele vai ocultar. Você marca isso aqui e dá OK. Automaticamente ele retirou a cidade de Goiânia. Se por acaso você vier aqui e colocar Goiânia novamente e atualizar, ele vai aparecer novamente, porque agora Goiânia existe novamente na nossa base de dados. Mas se eu vier aqui novamente e em Goiânia colocar Cuiabá, por exemplo, e atualizar isso aqui, ele simplesmente vai sumir, mas não vai mais aparecer aquela opção transparente. Então é isso, pessoal. Esses foram 5 erros que eu gostaria que você não cometesse mais no Excel. E eu tenho certeza que você já passou por algum desses. Deixa aqui nos comentários, só para que a gente possa saber quais situações dessa você já passou e como que você conseguiu solucionar. Eu dei algumas soluções aqui, mas se você usou soluções diferentes, deixa aqui nos comentários também, vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza. É isso aí, forte abraço e até o próximo vídeo.